E é por isso que a gente vai falar sobre essa série, Espiritualidade no Chão da Vida. Hoje é o primeiro dia dessa série, nós vamos começar, nós vamos falar sobre isso. E no primeiro capítulo eu quero falar um pouco sobre esse termo, espiritualidade. Talvez você não esteja muito familiarizado com ele, mas nós vamos tocar nas coisas que são peculiares, são cotidianas da nossa vida e como Deus se relaciona com você, comigo, a partir dessas coisas do nosso dia a dia. E como Deus é tão simples na sua experiência sobrenatural conosco, na sua experiência de revelação conosco. Tá? Então eu quero ler com vocês um texto que talvez vocês já conheçam, provavelmente. Está em Atos capítulo 17. Eu quero ler a partir do versículo 22. Atos 17, eu leio a partir do versículo 22. Atos dos Apóstolos, capítulo 17, versículo 22. Então Paulo levantou-se na reunião do Areópago e disse: Atenienses, vejo que em todos os aspectos vocês são muito religiosos. Pois andando pela cidade, observei cuidadosamente seus objetos de culto e encontrei até um altar com essa inscrição: ao Deus desconhecido. Ora, o que vocês adoram, apesar de não conhecerem, eu lhes anuncio. O Deus que fez o mundo e tudo que nele há é o Senhor dos céus e da terra, e não habita em santuários feitos por mãos humanas. Ele não é servido por mãos de homens, como se necessitasse de algo, porque Ele mesmo dá a todos a vida, o fôlego e as demais coisas. De uma só vez, de um só, Ele fez todos os povos, para que povoassem toda a terra, tendo determinado os tempos anteriormente estabelecidos e os lugares exatos em que deveriam habitar. Deus fez isso para que os homens o buscassem e talvez, tateando, pudessem encontrá-lo, embora não esteja longe de cada um de nós, pois nele vivemos, nos movemos e existimos, como disseram alguns dos poetas de vocês, também somos descendência dele. Pois nele vivemos, nos movemos e existimos, como disseram alguns dos poetas de vocês, também somos descendência dele. Obrigado, Senhor, pela sua palavra. Obrigado porque podemos ser confrontados, desafiados, transformados por ela. Fala conosco. Em nome de Jesus. Amém. Bom, o que é espiritualidade? Eu destacaria 4 pontos a respeito dessa palavra, espiritualidade. Primeiro que a espiritualidade, ela vem falar sobre um oceano. Os filósofos antigos que começaram a conceituar essa questão sobre espiritualidade, elas falavam que a espiritualidade é o oceano, é aquilo que abrange tudo, aquilo que, quando a gente mergulha, nós somos completamente cobertos, ou seja, toda a nossa existência, tudo que nós somos, envolve espiritualidade. Não é que o mundo espiritual é menor que o mundo físico. Não há uma cadeia de mundos na nossa existência. Há o mundo físico, corpóreo e o mundo espiritual. Não. Existe o mundo da espiritualidade e todos os outros mundos estão dentro desse. Há um teólogo que faz uma análise importante naquele versículo, naquela passagem quando Jesus encontra os discípulos depois de ressurreto. Ele encontra os discípulos todos fechados num quarto. Você está lembrado dessa passagem? Está todo mundo fechado, com medo, Jesus tinha morrido, e aí ele aparece ressurreto, e ele entra no quarto, atravessando a parede. Um negócio meio fantasmagórico, né? Você fica assustado. O que aconteceu? Jesus atravessou a parede. E aí os teólogos vão dizer que, na verdade, Jesus atravessa aquela parede, não é porque ele era uma alma penada, em que a sua matéria era menos densa do que a realidade daquelas paredes físicas, mas ao contrário, é que a realidade que nós estamos, ela é menos densa do que a vida que agora habita em Jesus, que era muito mais poderosa e densa. Então é como se Jesus fosse a realidade atravessando por uma parede que é como neblina, como vapor. Não é assim que a Bíblia vai relatar a nossa realidade? Nós somos como neblina, nós somos como vapor. Uma hora estamos aqui, já não estamos mais. Então essa realidade da espiritualidade é como um oceano, é o todo. Nós todos estamos inseridos nela. Quando a gente faz jejum, a gente não está nos abstendo de comer. Na verdade, nós estamos mudando o nosso alimento.
Nós estamos deixando de comer um alimento físico para comer um alimento espiritual, porque a espiritualidade provoca um todo na gente, uma realidade que nós não estamos acostumados a viver. Por isso existe aquele livro famoso do Richard Foster, Disciplinas Espirituais, que nos ensinam a tocar mais essa realidade espiritual. São as práticas que nos fazem nos conectar com o mundo espiritual, um mundo mais denso do que a nossa própria realidade. E nos ajuda a nos conhecer como seres humanos. Então existe esse todo, esse é o primeiro aspecto da espiritualidade. Ela é como se fosse o todo, um universo que a gente precisa conhecer e que está aqui, está presente, é real. Outro aspecto é a dimensão humana. A espiritualidade é o que dá ao ser humano o status de pessoa. Ou seja, a qualidade do caráter, como justiça, amor, generosidade, misericórdia. Uma pessoa espiritual é uma pessoa que tem qualidades no seu caráter, porque busca além do que os olhos podem ver, além do que a matéria existe. Então, a espiritualidade ela provoca isso na gente, uma busca por algo transcendente. E o que transcende põe aquilo que vai embora rápido em segundo lugar. E aquilo que é eterno, em primeiro lugar. E o que é eterno, o que é maior, são as coisas que não podemos ver, as coisas que não podemos tangenciar, as coisas que não podemos tocar, que não podemos possuir, apenas ser. O terceiro aspecto da espiritualidade é aquela que nos vincula a Deus, ou seja, nós somos espírito, Deus é espírito. Então, se temos espiritualidade, automaticamente estamos conectados com essa dimensão divina da espiritualidade, do espírito. Deus é espírito, nós também somos espíritos. É o que nos assemelha a Deus. E a última que eu poderia destacar é a experiência humana com um mysterium tremendo. Essa expressão do latim na teologia, mysterium tremendo, é da ordem do alumbramento, do assombro, aquilo que a gente não pode explicar, aquilo que acontece e que a medicina não consegue dar diagnósticos, dar prognósticos, aquilo que acontece e a física não explica, e aquilo que acontece e que as nossas leis e lógicas deste mundo, da existência, não conseguem pautar, não conseguem explicar, não conseguem descrever. Essa ordem sobrenatural também está inserida dentro dessa espiritualidade, desse termo que nós estamos buscando. Pois bem, nós estamos buscando o quê? Uma espiritualidade que faça sentido no chão da nossa vida. Como essas coisas que eu falei agora podem se relacionar com o nosso cotidiano, com o pegar um busão na rua, ou pegar um Uber, aí ir para a faculdade, aí ir para o trabalho, aí ir para a escola, aí estar em casa, a fazer uma comida, a dar bom dia para o vizinho. O que essa espiritualidade, algo que talvez pareça totalmente transcendente, tem a ver com aquilo que parece tão ordinário, que é o nosso dia a dia, o nosso cotidiano? Bom, o que está acontecendo aqui no Areópago, em Atenas, é algo que Paulo está tentando explicar sobre a espiritualidade cristã. Ele está dando uma dica para esses filósofos epicureus e estoicos que estão ali discutindo, porque o Areópago era esse lugar de discussão filosófica, principalmente em Atenas. Atenas, que era uma cidade que nunca tinha ouvido falar sobre Cristo, sobre Moisés. Moisés era um ilustre desconhecido em Atenas. Então, assim, Paulo chega numa realidade que ninguém sabe que tradição é essa judaica. E ele vai encontrar filósofos lá, os estoicos e os epicureus, conversando e dialogando sobre o sentido da vida, as afirmações ontológicas mais profundas. E Paulo chega lá até eles e vai falar assim: olha, vocês estão falando sobre várias coisas, eu vejo que vocês são muito religiosos, porque eu andei por Atenas e vi vários deuses aqui que vocês têm. Pois eu quero apresentar a vocês um desses que vocês botaram como Deus desconhecido. Esse Deus desconhecido traz uma espiritualidade que vocês não conhecem. Uma espiritualidade que está aqui, presente. Ela está enraizada no meio de nós. Ela é tão simples, mas tão profunda, que a gente tem dificuldade de entender. Então, Paulo chega diante desse povo e não cita, por exemplo, Moisés, né? Os profetas, ou a Torá, porque também não ia adiantar nada. O pessoal não conhecia essa galera. Então, o que ele faz? Ele cita os próprios poetas e filósofos gregos. Essa palavra, nele nos movemos, nele nós vivemos, nele nós existimos, isso é uma passagem poética da filosofia grega.
não tem nada a ver com a filosofia judaica, não tem nada a ver com a teologia judaica, não tem nada a ver com a tradição rabínica. Não, é uma citação filosófica dos próprios gregos. Paulo vai usar isso para poder explicar que tipo de espiritualidade ele estava falando desse Deus. Ele vai falar do Deus desconhecido, o Deus que fez o mundo e tudo que nele há, o Senhor do céu e da terra, não habita em santuários, ou seja, não tem como você tangenciá-lo, não tem como você dar uma casa para ele aqui na terra. Né? Esse Deus, Paulo está dizendo, ele está dizendo que esse Deus não cabe nas explicações lógicas, porém está inserido completamente na nossa realidade. Como assim, Rodrigo? Bom, Paulo está dizendo que Deus está para a pessoa humana assim como a água está para o peixe. Como assim? Bom, se a gente pudesse conversar com um peixe e perguntasse para o peixe assim, peixe, o que você acha da água? Aí o peixe ia dizer o que para você? Provavelmente ele diria assim, que água? Por quê? Porque a água para ele era completamente óbvia. Ela estava ali. O peixe não saiu da água, observou a água, olha, isso é água. Se ele pudesse, ele ia observar. Mas o quê? A vida do peixe era inteiramente imersa na profundidade daquela água. A vida e tudo que nela, tudo que tem dentro do oceano, do lago, do rio, para o peixe, é tudo que é a vida. E ele se relaciona com tudo que é a vida dentro dessa água. E dentro dessa água ele consegue ter a relação com o alimento dele, com a espécie dele e tudo mais. É a realidade dele. A realidade dele está imersa nessa água. Assim, Paulo está dizendo para esses filósofos. Nosso Deus é como uma água para um peixe, entendeu? A gente se move dentro dele, a gente existe dentro dele, a gente vive dentro dele. Ele está dizendo mais ou menos que Deus está para uma pessoa assim como os óculos estão para os olhos. Porque os óculos ajudam a gente a enxergar uma realidade, a realidade que está diante dos nossos olhos, de maneira focada, de maneira tangenciável, de maneira perfeita. Então, como eu, por exemplo, eu uso óculos, várias vezes eu esqueço que eu estou de óculos. Porque eu estou aqui olhando e estou vendo, achando que eu estou tranquilo, estou vendo como é que tem que ser e não estou percebendo que o óculos está aqui. Porque o óculos me ajuda a enxergar de fato como a realidade é. Sem os óculos, sem esses óculos que são Deus, eu não consigo ver do jeito que é. Eu vejo um borrão, eu não consigo, eu vou cair, eu vou tropeçar. Então, Paulo está tentando explicar para os filósofos que esse Deus, o Deus desconhecido para os gregos, é um Deus que habita na nossa realidade de maneira profunda, entranhada, tão profundamente que não tem como você desgarrar uma coisa da outra. Os olhos não veem os óculos, não contemplam, não se relacionam com os óculos. Eu não tenho uma relação, os meus olhos não têm uma relação com os meus óculos. Eu tenho uma relação com aquilo que eu consigo ver. O peixe, a relação dele com a água é totalmente intuitiva. Ele não é intencional na relação com a água. Mas ela está lá se relacionando com ele totalmente, para ele se relacionar com todas as outras coisas da sua existência. Então nele nós somos, nele nos movemos e nele nós existimos. O que isso quer dizer? Deus não é algo que nós nos relacionamos em si, ou algo que nos apropriamos em si. Deus não é uma coisa dentro do mundo das coisas. Deus não é uma pessoa no mundo das pessoas. Ele não é a melhor coisa das coisas, a melhor pessoa do mundo das pessoas. Não é algo que eu pego, não é algo que eu enxergo. Deus não está lá para que eu veja aqui, porque o aqui é dentro de Deus. O que isso quer dizer? Toda vez que a gente pensa que Deus está lá, eu vou invocar Deus que está lá. Pois bem, se Deus está lá, eu tenho um problema. Porque quando Ele está lá, todas as coisas que estão aqui não importam. Porque importa só o que está lá. Então eu invoco a Deus que está lá, está longe. E aí, todas as outras coisas que existem na nossa existência, elas não têm a menor importância. Eu posso me relacionar com elas da maneira que eu quiser, porque elas não servem para nada. Porque o que importa é lá, é buscar lá. E Deus também não está aqui, porque se Deus se Ele fosse aqui, todas as outras coisas daqui
seriam banais porque Ele está aqui e também não importariam. Então eu preciso ter um Deus que o quê? Que está presente em todas as coisas. E que eu me relaciono com as coisas, me relacionando com Deus. Isso é espiritualidade no chão da vida. É quando eu entendo que me relacionar com todas as coisas precisa necessariamente estar inserido no Deus onde a gente se move, onde a gente existe, onde a gente vive. É por isso que quando Moisés pergunta para Deus: quem que você é, Deus? Quem que eu falo que você é, que está me mandando aí para lá para o Egito? Qual o seu nome? E aí Deus fala assim, eu não tenho nome, meu nome é eu sou. E a palavra no hebraico, a palavra no hebraico antigo, ela tem um som de respiração quando você fala eu sou. É quase quando você toma fôlego. É como se ele dissesse assim, eu sou o ar que você respira. Eu sou tudo. Eu estou aí. Quer me experimentar? Respire. Deus não existe. Deus não existe. Deus é. Deus é. Porque tudo que existe veio a existir. Deus é. Eterno. Sempre existiu. Santo Agostinho vai dizer assim, por mais altos que sejam os voos do pensamento, ele está ainda mais além. Se compreendeste, não é Deus. Se pudeste compreender, não foi Deus que compreendeste, mas apenas uma representação de Deus. Se quase pudeste compreender, então foste enganado pela tua reflexão. Deus está no mistério. Quando Deus não está mais no mistério, nós transformamos ele num ídolo. Deus não é algo no nosso mundo, nem fora do nosso mundo. Deus é aquilo de dentro que tudo existe, inclusive nós. Deus é experimentado por nós na maneira como eu me relaciono com todas as coisas. Não é a minha relação com a minha igreja, não é a minha relação com o trabalho, não é a minha relação com a esposa, com os filhos, com a cama, com a comida. Então Deus no devocional. Não é assim que a gente faz? Eu me relaciono com o meu trabalho, com a minha esposa, com a minha escola, com meus filhos, com meus irmãos e Deus no meu devocional. Não, é Deus em todas essas coisas. É Deus com o meu trabalho, é Deus com a minha esposa, é Deus com meus filhos, é Deus no meu devocional. É Deus na minha igreja. É assim que tem de ser. Porque quando a gente coloca Deus como algo que é na nossa agenda, a gente está dizendo que Deus é uma coisa que pertence ao nosso mundo, então a gente busca aquela coisa. É quase que a melhor das coisas, como eu falei aqui. Então, Deus não é experimentado em si mesmo, assim como experimentamos uma maçã ou uma cama confortável. Deus não é experimentado em si mesmo, assim como a gente experimenta a maneira como nós nos relacionamos com tudo que existe. Porque Deus permeia tudo que existe. Deus está em tudo que existe. E qual é a maneira como nós nos relacionamos com tudo que existe? A maneira de Jesus Cristo. Porque aquilo de Deus que nós podemos conhecer, que não é tudo, nos foi revelado na pessoa de Jesus Cristo. Mas nós não pegamos em Jesus Cristo. Jesus Cristo ressurreto está em nós. Certo? Foi por isso que Estevão foi apedrejado, inclusive. Ele disse que Cristo estava em nós. Isso foi um absurdo. E apedrejaram ele. Então Deus se revela nos relacionamentos, pois sempre foi relacional. Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó, ou seja, relacional. É um Deus que se relaciona com Abraão, um Deus que se relaciona com Isaac, um Deus que se relaciona com Jacó. Então existe um jeito Cristo de viver. E é nesse jeito que nós experimentamos Deus aqui, agora, permeando todas as coisas. E aí a gente entra nos cômodos da nossa casa para viver essa espiritualidade. Eu quero começar pela cozinha. Porque se eu quero experimentar Deus em todas as coisas, eu preciso olhar para aquilo que é mais cotidiano na nossa vida, que são os cômodos da nossa casa. E vamos olhar então para a cozinha? Como assim? Você está falando que eu posso experimentar Deus dentro da cozinha? Opa! Muito! Porque a cozinha, primeiro de tudo, no seu ato mais ancestral, ele é o domínio do fogo. É aquilo que pode consumir e destruir, está sendo dominado para transformar algo cru em algo cozido, algo frito, algo assado. É o homem que consegue transformar, recriar e transformar aquilo que Deus presenteou. Deus deu o fogo, o homem recriou e transformou aquilo para transformar mais coisas. A cozinha
é onde a gente consegue aprender sobre colocar sentimentos em coisas, por exemplo. Porque no alimento, diz o escritor Mia Couto, ele diz assim, que no alimento a gente pode colocar ternura ou ódio. A gente pode verter veneno ou tempero. É na cozinha que a gente aprende os cuidados que a gente tem que ter com aquilo. Eu tenho um grupo de discipulado aqui, e no meu grupo de discipulado tem um cozinheiro de mão cheia. Eu não sei se ele está aí hoje, mas é muito bom, é o Bruno. E ele me ensinou um negócio muito legal sobre a cozinha. Uma vez eu estava falando assim, ô Bruno, você gosta desse cozinheiro aqui? Ele falou, não. Mas por que você não gosta dele? Ah, ele está com muita raiva com o alimento. Ele joga o negócio, taca. Aí eu falei, sério, isso te incomoda? Ele falou, pra caramba. No alimento a gente põe cuidado, a gente põe amor, a gente trabalha, a gente faz com calma, a gente faz em paz. E aí eu estava fazendo esse sermão, eu lembrei disso, eu falei com ele, cara, você me deu um insight muito legal. Porque é na cozinha que a gente aprende que o nosso jeito de fazer as coisas implica muito numa espiritualidade. É como eu coloco os meus sentimentos naquilo que eu estou fazendo. Porque eu não estou fazendo para mim, eu estou fazendo para o outro. Eu estou servindo. A cozinha é lugar de trabalho e de serviço. E um serviço que vai em direção ao outro, eu preciso pensar assim, eu estou colocando ternura, eu estou colocando amor, eu estou colocando cuidado, eu estou colocando renúncia, eu estou colocando perdão, generosidade. Como eu estou cozinhando? Ou estou cozinhando automático, fazendo aquela coisa rápida, joga aqui, puxa. Como que eu estou fazendo aquele momento? Às vezes a gente está apressado, né? Faz uma coisa rápida, assim, tudo bem, uma hora ou outra. Mas na maioria dos tempos, a gente precisa entender essa espiritualidade da cozinha, de preparar algo para alguém. Eu estou preparando algo para alguém. Cozinhar não é apenas um serviço, mas um modo de amar o outro. Só termina quando a cozinha está limpa. A gente só termina o nosso serviço quando termina limpo. Eu achava antes que não, eu achava que quando estava pronto estava bom. Aí tinha aquelas louças. Né? Eu falava para a Priscila assim, Priscila, cozinhei. Aí ela já ia para a cozinha assim, aham. Eu falei, não, olha aqui não, vem aqui ver o meu prato bonito, não olha a cozinha não. Porque ela sabia que devia estar uma zona a cozinha. Não, só acaba quando se arruma tudo. Né? Cozinhar é um lugar de criatividade, de transformação. A Teresa de Ávila vai dizer que entenda que até mesmo na cozinha, entre caçarolas, está o Senhor. A cozinha é um lugar de aprendizado contínuo, das receitas antigas da mãe, da avó, dos afetos. Eu não carrego na cozinha só um espaço. Eu carrego a cozinha como algo que traz memórias, aquele cheiro afetivo, aquele tempero, uma receita que foi escrita num caderno de receitas há muitos anos e que chega para a gente como um testamento, como uma herança. Olha, isso eu aprendi com a minha mãe, que aprendeu com a minha avó, que aprendeu com a minha bisavó. Há sentido e significado poderosíssimo num pequeno jantar, num pequeno almoço. Ali a gente harmoniza sabores, aromas, texturas, cores, cocções, temperos. Né? Desde o prato mais tradicional, aquela macarronada feita às pressas, até o prato mais sofisticado. Né? E a flexibilidade e a liberdade no preparo das refeições do dia a dia, até um domingo, como a gente vai comer hoje, nas celebrações, depois da celebração, e nas celebrações que nós cozinhamos também, nas festas que fazemos, ou para receber um convidado especial. Né? Há todo um preparo, há todo um cuidado. A criança quer tocar na comida antes do convidado especial, a mãe dá aquele tapa, para aí menino, não pode ainda. Né? Porque há um cuidado, há um preparo, há toda uma espiritualidade regendo aquele lugar, porque há um afeto, há uma intenção, há um propósito naquilo que está sendo feito. Na cozinha, a gente também precisa saber lidar com o elogio do prato. Né? Mas também precisa saber lidar com a frustração de um prato que deu errado. Né? A gente, na cozinha, viaja também. A gente viaja, vai longe. E na cozinha, a gente aprende a apurar os sentidos. Né? Todos os 5 sentidos são praticamente contemplados na cozinha. A gente tem o tocar na farinha,
que vai se amoldando entre os nossos dedos, sentir o aroma dos temperos, ouvir o crepitar dos legumes na panela sendo fritos, né? O provar a quantidade do sal, contemplar as belezas discretas de um prato bem arrumado, né? É coisa aquela bonita quando você monta um prato bem arrumado, né, para servir, aquela coisa misturada. A gente põe quando a gente vai servir, a gente põe um prato bem arrumado, uma comida bonita também para você ver. Então, é um lugar também de contemplar o milagre da criação, nas variedades das coisas que Deus fez. É tanta carne, peixe, marisco, tempero, especiaria, fruta, é coisa pra caramba, é tanta variedade. Às vezes eu vejo o post da Dani, a Dani às vezes faz uns posts de frutas da estação, aí ela aquele monte de frutas que tem, né? Tem coisas até que eu nem sabia que tinha, tem isso. É interessante a variedade de coisas que a gente tem, de alimentos, a gente contempla o milagre da criação. Deus é um Deus criativo, e Ele trouxe essa espiritualidade da criação para dentro da nossa cozinha, e a gente às vezes perde o fato incrível de poder tocar Deus quando tocar na sua criação. O homem que já construiu catedrais para louvar a Deus, encontra na cozinha um espaço para um culto de ação de graças. Na cozinha a gente tem todos os 4 elementos, né? Fogo, a água para ferver ali, né? A gente tem o ar, que é o tempero que chega, né? Tem a terra, da onde saíram alguns legumes, alguns ingredientes da nossa casa, da nossa cozinha. O monasticismo, que é a tradição dos monges, ele vai dizer que a cozinha é o melhor lugar para você praticar o ora et labora, que é orar e trabalhar. Na cozinha encontramos a experiência com o sagrado, que a nossa sociedade do consumo roubou de nós. Porque com o fast food, com tudo isso pronto, a gente acaba perdendo a beleza da cozinha, a beleza de encontrar no fazer as coisas um para o outro, né? Que nos conectam com Deus, na demora de fazer, na espera, na demora, no preparo longo e na espera de quem está ansioso para ver. Tudo isso é a espiritualidade da cozinha, da nossa cozinha, um lugar tão simples, onde praticamente a gente vê a transcendência divina em cada ato que a gente faz. Cozinhar é coisa séria, Lá em João capítulo 21, você vai ver Jesus ressurreto fazendo o que para os discípulos? Cozinhando, um peixinho na brasa, com um pãozinho. Enquanto os discípulos estão pescando, né? Jesus vai fazendo um peixinho na brasa, lá na areia e tal. Aí quando eles chegam, senta aí, acabei de fazer um negócio para vocês. Cozinhar é coisa séria, que nos pode levar a experiências profundas com o amor de Deus, expressões sensoriais e afetivas de amor ao próximo. Na sala, o trabalho que é feito na cozinha ganha outro aspecto. Por quê? Bom, chegamos a esse cômodo chamado sala, porque a sala é o lugar de estar, é o lugar de encontro, e para acolher sem pressa, para conviver. Na sala, o móvel principal, desde os tempos antigos, é o quê? É a mesa. E a mesa é esse lugar que nós já conhecemos bem, o lugar de encontro, o lugar onde a refeição que foi preparada agora é partilhada. E é onde todos nós nos encontramos, sentados, um olhando para os outros, um olhando para o outro, na mesma posição. Esse lugar de encontro, na sala, a mesa, ele é feito para saciar a fome, mas também para encontrar consigo mesmo e com o outro. E pode se tornar um lugar de disputas, de desconforto. E aí o que a gente faz? A gente coloca logo uma tela, porque aí a tela dá aquela desvirtuada, né? A gente olha para a tela e esquece ao redor. Mas a mesa não nasceu para servir com tela, né? A gente tem esse hábito lá em casa. Pode estar até assistindo desenho as crianças. Quando vai para a mesa, a gente desliga tudo e é na mesa. A gente senta na mesa e a gente vai olhar um para a cara do outro, a gente vai conversar, a gente vai trocar ideia, a gente vai ficar quieto às vezes, vai comer, tal, porque é importante que esse lugar da mesa seja um lugar valorizado, não um lugar que seja interrompido, afetado por coisas externas. Por isso, desde a primeira mesa no jardim, com o anfitrião de todos nós, que na viração do dia preparava uma mesa, um café da tarde com Adão, com Eva, ali desde aquela primeira mesa, até a mesa futura do banquete do Cordeiro, onde quando ele virá e voltará, em que nós cantamos aqui, nós temos uma infinidade de mesas preparadas para nós. E essas mesas têm muito significado. Por isso, essa espiritualidade da sala, ela cai sobre a mesa.
cai sobre a mesa. Porque desde essa primeira mesa até o final, a mesa é formativa, civilizatória, palco de corações que se abrem, palco de traições, espaço privilegiado para reconciliações. Na mesa nós somos convidados a apagar as cercas que existem entre nós e deixamos de ser eles e eu e passamos a ser nós, como deveria ser desde o princípio e de fato seremos no final. Na mesa nós somos convidados para sentar e a buscar tudo isso que nós falamos de maneira espiritual. Porque esse lance da comida é onde a gente se encontra com as nossas vontades e desejos. Eu vou me saciar, mas antes de me saciar eu vou servir, eu vou partilhar. Não é à toa que a gente busca comida como um substituto de amor e afeto. Porque quando a gente tem alguma deficiência na mesa, nós vamos jogar na comida aquela nossa ansiedade. Porque ela vai suprir aquilo que eu não estou tendo, não estou realizando, não estou fazendo na minha espiritualidade da relação. Gênesis descreve um Deus que cria um mundo comestível e termina a criação descrevendo para Adão um menu, né? Deus vai dizer para Adão um grande menu para que ele pode comer. E o teólogo Peter Leithart, ele relata que Deus não chegou a Adão com proposições filosóficas a respeito da vida ou grandes afirmações ontológicas. Deus chegou para Adão com um grande menu, né? Ele chegou para Adão com comida. E que toda adoração ao Deus revelado pela Bíblia precisa terminar em comida. Olha que interessante. Não há sentido em uma adoração sem a comunhão ao redor de alguma mesa. A mesa também está na primeira Páscoa, na libertação do Egito, quando a comida tem gosto de libertação. E está também no deserto, quando bate a saudade das cebolas do Egito, daquela comida do Egito, eles falam, e agora? Não tem comida? E aí Deus manda um banquete dos céus, um maná no deserto, e todos eles comem aquele banquete no deserto. Deus mostra para a gente a relação da saciedade espiritual com a saciedade da comida, porque Deus faz questão de estar na mesa conosco. E isso fica muito claro em Jesus Cristo. Isso fica muito claro e óbvio em Jesus Cristo. Jesus passa por diversas mesas até chegar no cenáculo na última ceia. E depois no caminho de Emaús. Todas elas vão revelando quem Jesus é e como essa etiqueta do reino de Deus incomoda os fariseus e os religiosos da época. Tanto é que chamam ele de comilão e beberrão, o cara que vivia nas mesas, porque escolhia estar em mesas com traidores, com ladrões, com prostitutas, mesas feitas pela escória do mundo, daquele mundo que ele vivia, mas eram mesas de perdão, mesas de graça, de reconciliação e de misericórdia. Na mesa, todos os papéis se confundem em um só. Por que todos os papéis, anfitrião, convidado, se confundem? Porque na mesa todo mundo se serve, já reparou? Na mesa, todo mundo se serve. Passa isso aqui para mim, passa isso aqui. Está todo mundo se servindo. E olha que interessante e que brilhante é isso na nossa lógica da ética, na etiqueta do reino de Deus. Na ceia, todo mundo se serve, todo mundo serve o outro, ninguém se serve sozinho. Não sei se você já reparou na nossa prática da ceia aqui, quando a gente vai entregar, por exemplo, os elementos, quando eu ou a pessoa que vai estar distribuindo, vai pegar o elemento dela, ela não pode pegar o dela, não pode, entre aspas, tá? Mas o que? Ela passa para alguém entregar para ela. Isso é didático e pedagógico, por quê? Porque na mesa, ninguém se serve sozinho, um serve o outro. Um serve o outro. Isso é a espiritualidade da mesa. Eu estou servindo você. Estou colocando comida para você. Porque mais importante do que a sua saciedade, a sua vontade de consumir, é a minha relação de afeto, de cuidado com você. E na mesa, os nossos olhares se cruzam, os nossos afetos se cruzam, os nossos olhares de amor e de serviço se cruzam, e a gente aprende a ser um com o outro, servindo uns aos outros. Eu sirvo ele, sirvo o outro, não há menor, não há maior, todos somos iguais na mesa. A mesa da última ceia é a mesa a ser repetida e que nós vamos repetir hoje. E é a mais significativa de todas, porque é uma mesa que propõe ressignificar toda e qualquer mesa,
onde 2 ou 3 em Cristo estão reunidos, porque ali também estará o Cristo presente. É uma mesa de traidores, em que tensões não são necessariamente resolvidas. Na mesa de Cristo, da última ceia, tem um monte de traidor, tem um monte de tensão, e não necessariamente as coisas são resolvidas. Elas simplesmente acontecem, e acontece a última ceia. Você vai dizer, nossa, que fracasso esse último jantar de Jesus. Será? João vai relatar a última ceia sem o pão e sem o vinho, mas com uma bacia e uma toalha, para que a gente se lembre de que o verdadeiro significado da mesa não é sobre comer em harmonia ou tudo bem, mas comer sabendo que eu estou aqui para servir o outro. E o outro, não importa o que ele faça, ele é alvo do meu amor. Não importa o que ele faça, o que ele fez ou quem ele é alvo do meu amor, ele é alvo do meu serviço. A mesa do Cristo conecta passado trazendo a presença da cruz, conecta futuro trazendo a esperança da sua volta, mas a mesa de Cristo nos põe presentes no chão da vida. Essa espiritualidade da mesa, onde nós nos encontramos, onde nós servimos uns aos outros. E por fim o quarto do casal. Esse quarto onde temos dois aspectos importantes. O primeiro deles é a intimidade mais profunda de um casal, e o segundo deles é o quarto da oração. Começando pela intimidade mais profunda, nós entendemos que é esse lugar de maior intimidade, onde o Criador divide a honra, por exemplo, de Criador e permite que um casal seja co-criador da vida humana. É nesse casal, onde ele permite inclusive que a gente viva o prazer extasiado do sexo, onde a gente prova um pouquinho do que é o Jardim do Éden, um presente divino para nós. Esse presente divino que foi banalizado pelo mal e pela nossa nosso pecado. Porque quando a gente faz isso, a gente transforma aquilo que é sagrado, precioso, lindo, maravilhoso, em algo difícil, banal, duro, cheio de problemas. Mas o que Cristo está falando, eu estou redimindo isso para vocês, porque isso é um presente para vocês. Essa intimidade, Gênesis 2:24, ser uma só carne, o sexo, é um presente para vocês provarem do êxtase do que é o Éden, do que era o Éden, provarem um pouco daquilo que eu dei para vocês. Mas façam isso, entendendo que o quarto é um local sagrado, um local que não pode ser banalizado, um local onde nós despejamos nossas máscaras, onde máscara nenhuma, roupa nenhuma, fantasia nenhuma é útil. Ali nós estamos nus diante de Deus, completamente. E ali nós somos conhecidos e entregues um para o outro, para aquele que a gente escolheu dividir a caminhada. Por isso que o casamento, esse projeto de Deus para servir a família, ele foi algo totalmente esvaziado do seu significado. Porque sabia que se o inimigo sabia que se isso fosse esvaziado, nós perderíamos aquilo que é mais sagrado na nossa construção como casal. Então, esse vislumbre do paraíso perdido, o projeto de Deus para o casal não deve ser banalizado. Ele é um local sagrado. Ele é um local de entrega. Ele é um local de espiritualidade. A gente pode agradecer a Deus pelo sexo. Isso não é pecado. Pecado é a gente achar que aquilo que Deus mais maravilhoso fez para nós é do diabo. Mas só é do diabo quando a gente banaliza e transforma o sexo para horas que não são a hora do sexo, para momentos em que não são o momento certo, transformamos ele em algo simples, corriqueiro, banal, e isso vira uma falha gigantesca na nossa história, e que a gente já não consegue mais se relacionar com aquilo ou com o outro da forma que deveria. Mas Deus diz para a gente o seguinte: é nesse quarto também que eu separei o quarto da oração. É no local que você tem maior intimidade com o seu parceiro, é o local também que eu quero que você entenda que eu quero falar com você. Porque às vezes o que você precisa é se reconectar com Deus. E é nesse quarto que você vai fazer isso. Porque é no quarto que a gente está despido de toda indumentária que a gente colocou. É nesse quarto que a gente vai chorar. Nos dias mais sombrios da nossa vida, é onde a gente vai botar os nossos joelhos no chão e vai clamar a Deus. É nesse quarto que a gente vai falar: Senhor, eu preciso de Ti, não dou mais conta. É nesse quarto que a gente vai assumir as nossas fraquezas, fragilidades. É nesse quarto que a gente vai assumir que nós somos orgulhosos, que nós somos mentirosos, que nós somos transgressores.
É nesse quarto que nós vivemos a espiritualidade de um jeito mais poderoso. Porque não mentimos, não conseguimos mentir porque está escancarado diante de Deus. Foi por isso que Jesus em Mateus capítulo 6 vai dizer: entra no teu quarto e ali o Pai te vê em secreto, ali Ele vai falar contigo. Porque é no quarto, no dia da noite mais escura da tua vida, dos problemas mais pesados da tua vida, é que você vai ouvir Deus falar para você: calma meu filho, você é meu filho amado. Eu te amo, calma, eu estou contigo. Eu sei que está difícil para você. Eu sei que a tua vida não está legal. Eu sei que você tem dúvidas, você tem angústias, você tem aflições. Eu sei que parece que os problemas vão te engolir, mas eu estou aqui contigo. É nesse quarto. É nesse quarto também que vamos ter a experiência profunda da oração. Vamos aprender a orar. Não como a gente ora aqui na frente, com as palavras certas, procurando palavras corretas, mas ter a oração mais bonita, mais singela, mais verdadeira, sem ficar medindo a etiqueta, o coloquial. A gente vai falar e Deus vai nos abraçar. É o lugar da graça perdoadora, é o lugar que Ele fala conosco, é o lugar que Ele sussurra no nosso ouvido: você é um filho amado de Deus. Nos abismos dos nossos corações, além dos pensamentos, sentimentos e emoções, Ele, o Deus Altíssimo, ali fez morada. Esse jeito que passamos a experimentar todas as coisas é o amor. Porque Deus é amor. E o jeito de Jesus Cristo de viver é um jeito amoroso. Quando a gente começa a olhar por todas as coisas, nos relacionando com Deus e todas as coisas, quando sabemos que eu vou me relacionar com o banho que eu vou tomar, sabendo que é um banho que eu estou tomando em Deus, eu olho até para o meu chuveiro de maneira diferente. Eu vou tomar um bom banho. Eu vou botar uma boa roupa. Eu vou comer uma boa comida. Eu vou me alimentar direito. Eu vou fazer exercícios. Eu vou preparar uma comida direito. Eu começo a me relacionar com todas as coisas em Deus. Em Deus. Porque Deus está no chão da vida. Porque nele nos movemos, nele nós existimos, nele nós vivemos. E esse jeito de viver, esse jeito Cristo de viver, que é o jeito amor de viver, vai fazendo com que eu viva as minhas relações de maneira profunda e bela. Deus não se experimenta na música, Deus não se experimenta no dízimo, Deus não se experimenta na leitura da Bíblia. Como é que é? Deus se experimenta dando dízimo com amor, cantando uma música com amor, lendo a Bíblia com amor. Escolher um adjetivo para a pessoa, amor, a pessoa de Deus, eu escolheria a reverência, o assombro. Por quê? Porque se para nós Deus está fora do mundo, Deus é um objeto fora do mundo, e o mundo para o qual Deus é um objeto ausente, banal. Se para nós Deus é um objeto dentro do mundo, Ele é o único objeto que importa. Então todos os objetos que não são Deus, que não são Deus, são banais. Então nós perdemos o assombro e a reverência de nos colocarmos diante de tudo que existe, crendo que tudo que existe está sustentado em Deus, e tudo que existe deve ser experimentado por meio de Deus. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Porque nele nós nos movemos, nele nós vivemos, nele nós existimos. Quem ama, cuida, respeita, reverencia, se aproxima com grandeza, dignidade. Quem ama não usa, não engana, não trai, não abusa. Quando nós nos relacionamos com tudo que há, imbuídos de Deus, e crendo que tudo está embutido de Deus, aí nós temos a experiência de Deus. Isso não é panteísmo. Tá, meus irmãos? Panteísmo é quando eu acho que aquele microfone é Deus. Não, mas isso aqui que eu estou dizendo é quando tudo que eu me relaciono está imbuído, está dentro de Deus, está em Deus. Foi assim que Jesus viveu. Para ele nada era banal, porque Jesus sabia que nada existe à parte de Deus. E dentro de Deus a gente se movimenta com muito cuidado que o amor exige. A espiritualidade cristã
no chão da vida, ela é ética, é um jeito de ser e de viver. Assim, o chão da vida em nossa casa é o lugar da espiritualidade mais elevada, a mais alta da espiritualidade. Entre as cebolas, entre o partir do pão, entre o olhar atento que percebeu o desconforto na cara do convidado, no servir o arroz, na escuta ativa, no partilhar das emoções, no lavar a louça, nas conversas enquanto se tira a mesa, no encontro de 2 ou 3 em Cristo que se encontra, ali está a espiritualidade mais elevada. Agora que comemos da mesa da vida, nossos olhos se abrem, tal qual como em Emaús, e vemos que o Cristo já não está mais ali e nem lá, mas dentro de nós, em nós e nós dentro dele. Porque ele é o nosso anfitrião, ele é o nosso convidado, ele é o que se assenta à mesa, ele é a comida, ele é o encontro, nele são todas as coisas, porque nele nós nos movemos, nele nós vivemos, nele nós existimos. Ele é o encontro. Que sejamos nós também o Cristo na mesa em que estivermos. Que a nossa casa seja um espaço sagrado de encontro. Que seja a nossa casa um lugar privilegiado de comunhão. Isso é espiritualidade. Isso é vida. E quando nós provamos disso, nós estamos provando Deus. Provando e experimentando Deus em todo o tempo. Nós não precisamos de um lugar, porque nós sabemos que se eu estou em Deus, tudo é sagrado. E eu começo a tomar conta e me mover com o cuidado que o amor exige e que me ensina. Nós vamos tomar a ceia hoje, que é essa mesa. Eu quero convidar já aqui à frente as pessoas que vão me ajudar. Quando nós fizemos essa mesa, nós estamos repetindo uma mesa. Uma mesa que Jesus convidou seus discípulos a partilharem. E lá, um serviu o outro. Nessa mesa, importava uma coisa. Importava uma coisa nessa mesa. Que soubesse que quem estava ali presente era o Cristo. E que aquele item, esse ingrediente, o pão e o cálice, fazia referência direta ao Cristo vivo, que seria entregue na cruz e que morreria e depois ressuscitaria por nós. Essa mesa que nós repetimos hoje é uma mesa de acolhimento, é uma mesa de misericórdia, de graça, é uma mesa de amor. Ela não é uma mesa de marginalizados, não é uma mesa do que pode e não pode, é uma mesa de abraço. Se você discerne que o pão é o corpo de Cristo esmagado por nós, e que o cálice é o sangue de Jesus derramado por nós na cruz, Jesus convida você a essa mesa. Se você discerne que Jesus Cristo é o Senhor da sua vida, e que Ele fez isso por nós, Ele te convida a essa mesa. E ressignifica essa mesa, para que a gente possa repeti-la mais e mais vezes, sabendo que essa espiritualidade do pão e do vinho, ela se torna cada vez mais importante quando sabemos servir um ao outro. Então, ao pegar, você vai ser servido. Então, vocês não se sirvam. Quando chegarem, eu sirvo vocês. Porque a mesa é o local da gente servir um ao outro, da gente amar um ao outro, da gente reconhecer que Cristo está não ali ou lá, mas Cristo está em nós. E dentro dele, nós podemos dizer que nos movemos, nós vivemos e nós existimos. Amém? Eu acho incrível as pedagogias do nosso Deus Pai. E a mesa, para mim, é uma das coisas mais incríveis que Ele trouxe para nós. Essa possibilidade de vermos uma coisa tão ordinária e sagrada ao mesmo tempo. Aquilo que é cotidiano, aquilo que a gente faz todos os dias. A maior revelação diária do amor de Deus. Na última ceia, Jesus Cristo
Ele podia ter escolhido várias formas para se despedir dos seus discípulos. E ele escolheu uma mesa. Ele escolheu uma mesa. E uma mesa formada não só por amigos, mas por todas as pessoas que caminharam com ele. Uma mesa cheia de tensão, como foi dito. Mas principalmente uma mesa que ia trazer essa memória tão importante de que não há nada mais profundo e mais poderoso do que o seu amor. E que quando a gente vive desse jeito, a gente experimenta a graça e misericórdia dele todos os dias. Vivendo uma espiritualidade que não é espiritualidade fora desse mundo, de outro planeta, mas uma espiritualidade que caminha com a gente no chão da vida. Todos os dias, em casa. Do acordar e levantar até dormir. Experimentando Deus nos mínimos detalhes. E aí ele separa o pão. E ele diz, olha, esse pão aqui, ó, que eu estou partindo e vou servir vocês, este pão é o meu corpo, que estou entregando para vocês. Estou entregando porque eu amo vocês. Ah, mas a gente não merece. Não é sobre isso, é sobre amor. É sobre o meu amor por vocês. Toda vez que vocês fizerem isso aqui, lembrem disso. Lembra que não tem mérito, que não faz parte do que eu... Porque toda vez que você achar que você está apto, as pessoas falam isso, né? Ah, eu não tomei a ceia hoje, pastor, porque eu não estava apto. O dia que você está apto é o dia que você não pode tomar a ceia. O dia que você se achar apto é o dia que você não pode tomar a ceia. O dia que você achar que não merece tomar a ceia, esse dia é o dia bom para você tomar a ceia. Entendeu? Porque é isso que Jesus espera de nós. Uma mesa onde a gente se serve, onde não há merecedores, onde não há vitoriosos, há apenas pessoas que se amam e que estão juntos partindo o pão. E lembrando que o Cristo fez isso acontecer e possibilitou isso acontecer por causa do amor dele por nós na cruz. Por isso, nessa manhã, convido você a comer esse pão, lembrando desse momento. Cristo Jesus, que se entregou por nós e preparou essa mesa. Comamos o pão. Assim também o cálice, que é a representação do seu sangue vertido na cruz, para nos dizer que isso que nós vivemos todos os dias, inclusive os nossos pecados, dos mais banais aos piores, estão lavados pelo sangue de Cristo. E que isso, o sangue dele, faz com que a gente possa ficar em paz nessa mesa. Faz com que a gente possa ficar em paz. E que a gente possa montar outras mesas como essa. Porque a mensagem do Evangelho, para além daquilo que é a redenção dos nossos caminhos e da salvação que Jesus fez, é também um convite a nós nos tornarmos esse Cristo que vai promover mesas nas suas casas, encontros. E essa nossa casa, desde a cozinha ao quarto, será um sinal do reino de Deus, a manifestação espiritual no chão da vida do Cristo que vive e que está no meio de nós. Tomamos o cálice. Toda vez que fizerem isso, façam em memória de mim. E nada melhor do que uma mesa para a gente recordar das coisas boas e a gente lembrar das promessas, lembrar dos pactos que foram feitos, se emocionar e dar risada, chorar de esperança, crendo que tudo isso que foi feito um dia será consumado na volta de Cristo. Amém por isso. Mas nós somos esse povo de Jesus, esses discípulos de Jesus, que estão ávidos em montar e fazer das suas casas
um lugar onde a manifestação do Deus vivo verdadeiro é nítida para quem entra, para quem sai, para quem convive, desde a cozinha ao quarto. Que Deus seja visto em todos os cômodos da nossa vida. Amém.